É, voltando a falar aqui, né, da nossa Narcisa, a gente vai falar mais um pouquinho, né, do ambiente, do mundo, como era no século XIX, o mundo que Narcisa vivia, né? Eu falei da prensa, do jornal, mas por incrível que pareça, a maior parcela da população era analfabeta. Esses jornais atingiam menos de 30% das pessoas do Brasil, tá? A maior parte das pessoas, dos brasileiros, infelizmente naquela época, eram analfabetos, tá certo? É, Além disso, né, é, quer dizer, ela falava para um público específico, letrado, que não era todo mundo, né? A gente vivia num país que a mão de obra, em sua maioria, era escrava, né? Ela falava para a população urbana das cidades, que tinham acesso à instrução, para a classe média, né? Falando mais um pouquinho do período em que Narcisa viveu, a gente vai falar dos transportes, né? Na época da Narcisa, no século XIX, aqui ó, se utilizava o trem a vapor para se locomover entre uma cidade e outra. Então, por exemplo, a cidade que ela morava, a cidade de Resende, se você quisesse ir para outra cidade, Rio de Janeiro, São Paulo, tinha que pegar o trem na estação ferroviária. As pessoas sentavam aqui, ó, nesses vagões e viajavam de trem. A malha ferroviária do Rio de Janeiro e do Brasil, né, mais Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, ela foi desenvolvida bem nesse período mesmo, na segunda metade do século XIX. Dentro da cidade, as pessoas eram transportadas pelo bonde, o bonde puxado a cavalo. Depois, o cavalo vai ser substituído pelo bonde elétrico, mas isso só no século XX. A Narcisa viveu no século XIX. O século XIX começa em 1801 e vai até 1900, tá? Lembrando que a Narcisa nasceu em 1853, na segunda metade, que essa segunda metade do século XIX é a época em que vai acontecer a segunda revolução industrial, então as tecnologias estão chegando, estão aparecendo mais rápido, tá certo? Vamos ver outros meios de transporte. Esse aqui é o trem a vapor, esse é o bonde puxado a cavalo. É como se fosse um ônibus, tá? Só esse é o número 2, tá vendo? E aí ele percorria uma linha específica de um bairro a outro da cidade. O navio a vapor, né? Que as pessoas eram transportadas. Quando você tinha que ir para outro país, você pegava o trem a vapor, né? No Porto do Rio, no Porto de Santos, no Porto de Salvador, na Bahia, e levava meses para chegar de um país no outro no navio, tá? Esse aqui é o Tilbury. O Tilbury é o carro daquela época, não havia carro, né? Os primeiros carros vão começar a ser criados a partir de 1886, né? Mas não era para todo mundo, para carro em grande escala só no século XX. Então as pessoas andavam de charrete, né? Essa charrete se chamava Tilbury, que era como se fosse um táxi. Você mandava alguém, um empregado, ou combinava já com o motorista do Tilbury de te pegar na sua casa e te levar para o lugar que você queria ir e depois te trazer de volta e pagava ele como se fosse um táxi. E as pessoas mais, né, com mais condições tinham o seu próprio Tilbury, né? Tinha a sua charrete com seus cavalos e o seu motorista. Né? O Tilbury era o Uber, né, daquele tempo. E a gente vai finalizar, esse é o último vídeo, tá? Falando um pouco mais da nossa querida Narcisa. Ela, depois dos dois casamentos, né, que eu falei para vocês, a Narcisa se separou desse segundo marido, né, por ele querer que ela fosse uma mulher tradicional do século XIX, que ficava em casa cuidando dos filhos apenas, não tivesse uma profissão. Né, ele tinha muito ciúme dela ser reconhecida por muitas pessoas famosas e importantes, né? A Narcisa, ela viveu até 1925. Só que o livro que ela publicou foi o Nebulosas, né? O Nebulosas que eu mostrei para vocês,
tá? Depois disso ela não publicou mais nenhum livro, mas continuou escrevendo nesses jornais todos que a gente conversou, né, ao longo dos vídeos. Dizem que depois da proclamação da República, no ano de 1889, a Narcisa não escreveu mais nos jornais. A gente não sabe se foi por decepção política, porque a nossa república foi uma república muito autoritária, que continuava não permitindo o voto das mulheres. A gente tinha, né, a nossa república foi fundada, né, pelos militares, mas tem pesquisas que dizem que ela passou a ser diretora também de escola e continuou trabalhando na educação, tanto é que virou nome de escola, né? Virou nome da nossa escola. Ela foi homenageada como patrona, né? E morreu bem velhinha, ela tinha diabetes, ela morreu cega e paralítica, porque naquela época não havia tratamento para diabetes, e aí a diabetes causa cegueira, né? Ela pode até causar amputação de membros, enfim. Mas até hoje ela é lida e estudada, né, pela academia e reconhecida como uma das mulheres mais importantes da história da imprensa no Brasil. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Numa outra oportunidade a gente pode falar mais da Narcisa, da vida e da obra dela. Um beijo para todos, espero que vocês estejam se cuidando bem, usando máscara, lavando bem as mãos, evitando aí esse vírus que está deixando todo mundo longe da escola. Mas se Deus quiser, tudo vai passar e a gente vai estar junto o mais rápido possível, tá? Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau.